Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre nutrição. Mas antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo, isso ajuda bastante no engajamento, e compartilhar para alguém que você deseja saúde, que você deseja que as pessoas tenham esse conhecimento na vida dela, certo? Então é isso, bora pro vídeo. Então, nutrição, vamos falar sobre nutrição. Por que que nutrição é uma coisa tão importante para a nossa saúde, né? E existe uma diferença muito grande entre a gente comer e a gente se nutrir, né? Primeiro porque se nutrir já parte de um pressuposto de que nós estamos ali buscando algo daquele alimento. E a gente pode comer sem buscar nada. A gente pode comer primeiro só para colocar combustível no nosso corpo, porque muitas vezes nós não temos uma relação boa com a nossa alimentação, então a gente acha que comer é um ato secundário, é uma coisa, eu posso pensar depois, né? E isso também pode ser uma problemática, porque você não está pensando no que você come, você acha que o que você come é só um combustível que você pode colocar lá no seu tanque e isso não vai alterar nada, né? E isso não é verdade, a gente sabe, porque até mesmo um carro não funciona bem se você coloca um combustível de má qualidade. Mas às vezes a gente não tem isso, né? Às vezes a gente não tem essa percepção porque a gente não tem uma boa relação com a comida. A gente não sabe realmente o que é o ato de se alimentar, né? Muitas vezes a gente passou por algum trauma, alguma situação que fez a gente ter essa relação errônea com a comida, né? O que você coloca dentro de você vai virar parte do seu corpo. Então, só esse pensar já faz a gente talvez questionar o que a gente está ingerindo, né? Quando eu falo de ingestão, não é só de comida, não. Estou falando de qualquer processo que você esteja aí talvez passando, as coisas que você vê, as coisas que você ouve, tudo isso são formas de se alimentar também, tá? A gente não se alimenta só do que a gente come, a gente se alimenta também de onde a gente vive, a gente se alimenta das coisas que a gente presencia, a gente se alimenta das nossas relações, né? Eu estou expandindo só que o conceito de nutrição, tá? Mas agora voltando para a comida, às vezes a gente tem essa relação, às vezes a gente tem uma relação com a comida apenas de prazer, então a gente vai buscar ter prazer em todas as comidas que a gente for ingerir, e aí não tem problema, porque comer é um ato prazeroso. Só que lembra do combustível, tem que ser um combustível bom, não pode ser um combustível de má qualidade. E hoje em dia a gente tem uma problemática muito grande com os produtos industrializados, superprocessados, porque eles têm aditivos, né? Nesse combustível que você vai ingerir, tem muitos aditivos que são feitos para deixar você viciado a usar o combustível deles, né? E em grande maioria é o que? Excesso de sódio, excesso de açúcar, tá? Excesso de gordura, produtos refinados. Todos os produtos industrializados e superprocessados, eles têm em grande demasia esses elementos. E aí, e conservantes também, né? Não falei da questão dos conservantes, mas que também tem e que podem fazer muito mal para a sua saúde também. Quando a gente pensa nos efeitos negativos desse combustível, né, se a gente pensar nas doenças que podem vir através da alimentação, uma intoxicação alimentar é uma reação aguda, certo? Você come uma coisa fez mal na hora. Mas para esses produtos alimentícios, porque não são alimentos, tá, gente? São produtos alimentícios, o dano que eles causam pode vir com o tempo, né? Por isso que se chamam doenças crônicas. Esses produtos alimentares, eles geram muitas questões no nosso sistema digestivo, no nosso sistema metabólico, tá? Porque são exacerbados. Como eles são feitos para viciar o seu paladar, viciar seu olfato, viciar a sua visão, inclusive também, tá? Você vê às vezes a foto de uma coisa que você comeu e é super processada lá e você já sente vontade. Porque é todo um composto, tudo é feito para que você compre aquilo. Então, as reações desses produtos podem não ser imediatas,
mas elas com o tempo vão causando o impacto delas. Então aí você tem problemas cardiovasculares, problemas metabólicos como diabetes e o colesterol alto. Você tem questões que são relativas a processos mentais, tá? Como estresse, ansiedade, que podem ficar mais exacerbados por conta dos efeitos que esses produtos causam, tá? Então, tem todo um processo que é desencadeado só pelo consumo. Quando a gente pensa em nutrição, a gente está pensando em se curar através da alimentação. Porque se o que você come é o que vai fazer o seu corpo, colocando um combustível bom, você vai ficar com um corpo bom, né? Cada órgão do seu corpo, cada processo metabólico que acontece pode ser ajudado ou atrapalhado por um alimento. Então é realmente uma ciência de saber o que comer e quando, né? É muito interessante a nutrição por isso. A gente às vezes tem uma noção de que um nutricionista vai trabalhar só com dieta, vai prescrever só uma dieta, mas não é, um trabalho é mais profundo. A sua dieta ela é muito pensada por trás, né? Ela tem um porquê e um para quê. Você tem uma metodologia e um ensino por trás. Você realmente está tentando reverter um processo e se curar de um processo através da alimentação. Então lembra que eu comentei sobre os aditivos que esses produtos industrializados têm? Sódio, da gordura e do açúcar. Então, esses três são os principais que dão o quê? Textura e sabor, que é o que o nosso paladar procura em toda refeição. E é como eu falei, a gente pode ter prazer na comida, mas a gente pode ter um prazer também que seja saudável, né? Porque senão vira uma obsessão. Você buscar prazer em todas as refeições que você tem vai começar a virar uma obsessão sua, né? Um prazer exacerbado, tá? Você pode ter prazer em todas as refeições, mas não esse prazer exacerbado, esse prazer que é confuso, que atrapalha você, né? Porque ele vai começar a te causar coisas. E dentro das racionalidades médicas, tanto da chinesa quanto do Ayurveda, a gente tem a concepção dos sabores, né? Que na medicina chinesa são 5 e na Ayurveda são 6. Eu não vou falar de cada um, mas o que é importante saber que dentro dessas racionalidades, cada sabor vai produzir um efeito no seu corpo. Ou seja, a noção do efeito dos alimentos vem pelo sabor nessas racionalidades que depois vai estar ali em concordância com o que cada alimento possui. Né? O sabor vai estar em concordância com a função daquele alimento. Então, é uma ciência milenar que já estava entendendo como funcionava o processo dos alimentos, que já percebia que a alimentação não é uma coisa que você pode fazer de qualquer forma, né? Outra coisa muito legal que a gente tem que entender sobre a nutrição é que se a gente consome mais industrializado, nós não estamos. Isso pode ser uma sintomática de que nós não estamos tendo tempo para cozinhar e também não estamos tendo a disposição para isso. Né? Às vezes a gente tem o tempo, mas não tem a disposição. E cozinhar é um ato muito legal, é um ato super rico, porque quando você faz o seu alimento, você está colocando a sua energia, você está vendo os ingredientes que você vai colocar, sabe? A chance dessa comida te fazer mal é menor, porque se você vai preparar um alimento, você não vai preparar de qualquer jeito, sabe? Então você vai preparar com carinho, você vai fazer uma limpeza dos vegetais que você vai usar, enfim, dos elementos que você vai cozinhar. Então é um ato que dedica à sua saúde, né? Um ato que você faz dedicado à sua saúde. É muito interessante a gente entender que a cozinha é um processo que faz parte da sua saúde, né? Porque está no pilar da alimentação, mas também porque reflete esse momento que você tem para dedicar ali ao seu autocuidado, né? É uma parte do seu autocuidado. A gente pensa que autocuidado é só a gente fazer um exercício físico, a gente dormir melhor, mas fazer o seu alimento também faz parte. E às vezes a noção de que vai tomar muito tempo da minha rotina, da minha vida, ela é meio
errônea, porque você pode se programar para fazer uma coisa que toma mais tempo em um dia que você está mais livre, e aí você organiza marmitas, você se vai se organizando na sua rotina, tudo é uma questão de organização, né? E o nosso corpo ele pede uma rotina, o nosso corpo ele pede uma organização. Quando a gente fala que o corpo pede rotina, eu estou justamente falando sobre esse processo que o corpo realiza também de o alimento entra e ele precisa sair. Então não existe o intestino reloginho, funciona todos os dias no mesmo horário. Às vezes você não tem isso regulado porque o seu horário de comer também não está regulado. A hora que você tem para você poder ir ao banheiro, você não vai. Entende? Começa um processo a atrapalhar o outro. E se tem uma coisa que está ligada à nutrição que você não pode deixar de fazer, é ir ao banheiro para fazer número um ou número 2. Isso precisa assim ser é de extrema necessidade para você. Você precisa ter esse momento. Você não pode nem esquecer, porque muitas pessoas esquecem, esqueci de ir no banheiro, esqueci de tomar água. Você não pode ter isso, tá? Porque isso está muito ligado ao funcionamento do seu corpo. Existe um ritmo biológico que precisa ser respeitado. Se você segura as urgências naturais, você pode estar causando muitos danos, principalmente quando a gente fala de segurar o número 2, você está causando danos ao seu intestino. Você, para segurar, vai ter que contrair toda a musculatura do seu abdômen. O seu intestino vai. Para quê? Para tentar evitar o peristaltismo do intestino. Com isso, você vai criar um quadro de constipação, tá? Porque uma vez que você conseguiu interromper aquele processo, ele já não vai acontecer mais tão rápido, depois quando você tiver um tempo. Né? Quando você faz isso uma vez, ok. Eu estou falando de casos crônicos, tá, gente? Da pessoa que não vai ao banheiro, precisa segurar sempre. Eu estou falando desses casos. Isso não é bom. E de nenhuma maneira é bom. Se você respeita o horário que você precisa ir ao banheiro, que você sente à vontade, você não vai ter esse problema. Porque você está respeitando o seu organismo, você está respeitando o ritmo biológico. Às vezes não dá, beleza, mas no momento que der, você está no transporte de vontade, não dá, realmente. Mas no momento que der, você priorize isso, não deixe depois, porque a gente é capaz de esquecer, só que aí isso vai causando esses problemas, tá? Então é super importante, porque o alimento ele entra, ele também precisa sair. E o ritmo dele estar, enquanto ele está no seu tubo digestivo, precisa ser respeitado. O não respeito às urgências naturais, né? Porque você fica impaciente, você não consegue ir ao banheiro. Então você fica impaciente, você entra num processo muito chato de ficar, né, naquela ânsia, naquela urgência, mas você, por ter esquecido, não sabe mais. Não sabe mais por que você está tão irritado. Né? E ir ao banheiro também é uma forma de prazer, é um alívio, né? Porque você está excretando aquilo que não foi absorvido, né? O nosso corpo funciona assim, você coloca lá os elementos, ele vai distribuir, vai pegar o que, que ele usa, o que, que ele não usa e vai mandar embora. Né? E aí a pessoa pode ser muito enfesada porque ela não respeita esse ritmo do corpo, ou porque ela tem uma dieta muito pobre em fibras. Ou às vezes ela come muita carne, a carne ela é mais pesada, ela é mais difícil de sair do organismo, ela resseca o organismo, ela vai deixar um processo ali pesado no seu intestino. Então, para tudo precisa de um equilíbrio. Seu prato tem que ser colorido, seu prato tem que ter uma fibra, tem que ter um cereal, tem que ter ali toda a variedade. O Brasil é muito bom nisso, porque a gente tem arroz, feijão, a gente tem salada, a proteína que você gosta. A gente é muito campeão nisso, mas precisa seguir isso, né? Esse tradicionalismo que a gente tem aqui do arroz, feijão, salada é bom. Ele é um tradicionalismo bom. Um legume, não gosta de salada? Um legume, sabe? Você precisa criar essas coisas para te ajudar. Uma coisa muito importante também, sim, essencial. A hora de você comer é uma hora solene, gente. Não é a hora de você discutir por que a gente existe, por que a vida é assim. Não é a hora de você ver jornal, aquele jornal que só falta sair sangue da tela.
Não é hora de você ter assuntos pesados em qualquer. Não, não é hora de nada pesado. Porque no Ayurveda existe um conceito que chama Agni. Tá? Agni, a palavra Agni se traduz por fogo, certo? Esse conceito do fogo, ele vai ser traduzido para o conceito do Ayurveda como fogo digestivo. Ou seja, a fogueira que está lá dentro de você e que vai digerir o alimento, tá? Vai transformar aquele alimento que você comeu nas partes que ele precisa para distribuir, fazer outras transformações, absorver, enfim. Quem faz isso é o fogo digestivo. O fogo digestivo não digere só alimento, ele também digere emoções. Se você está, na hora que você está comendo, discutindo por que a vida existe, por que eu só tenho problema, você não vai digerir sua comida. Não vai. Por quê? Primeiro que a sua atenção já está em discutir o problema. Segundo, que você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, sua atenção vai ficar dividida. Logo, o seu cérebro vai ter uma chance de nem processar o que você comeu. Porque a sensação de saciedade ela é produzida através de um hormônio, mas faz parte também do você perceber. Porque quando você está falando, você não está percebendo a sua mastigação. E se a sua mastigação é pobre, você vai produzir menos enzimas que existem ali na sua saliva para poder digerir aquela comida, porque elas são produzidas à medida que você mastiga. Conforme você mastiga, você vai produzindo, as suas glândulas salivares elas vão liberando saliva. Se você tem uma mastigação pobre, já começa errado aí. Então, na hora de comer, é hora de você prestar atenção no que você está comendo, sabe? Agradecer o alimento, não precisa pensar em uma parte espiritual, não, agradece o alimento, alguém preparou, olha que legal, fulano me fez um almoço, né? Ou eu mesmo fiz esse almoço, nossa, que legal, ficou gostoso, né? Agradece esse alimento, mastiga ele, principalmente sente o sabor, lembra que eu falei de sabores, sente a textura desse alimento, tá? O mínimo que os fonos falam, mas é muito difícil a galera seguir, é mastigar 30 vezes. Mas é muito difícil, né? Eu entendo, mas o ideal seria isso, né? A gente mastigar ali, mastiga com percepção, que já vai estar muito bom. Percebe o que você está comendo, sente a textura, engole, sente aquela sensação. Eu vou comer até eu ficar com comida na goela, como dizem? Não, você vai comer até você sentir que, ah, eu poderia comer mais um pouquinho, mas acho que seria gula. Esse é o tido como ideal, tá? É aquele, sobrou um espacinho. Quando eu era criança, eu falava assim, sobrou um espacinho para sobremesa. E aí era esse lugar que eu chegava que era a minha saciedade. E para a maioria das pessoas é assim também. Eu sinto que eu poderia comer mais metade de um prato, ou poderia comer mais uma concha, enfim. Mas eu estou satisfeito. Né? Satisfeito é diferente de cheio. Então você coma até estar satisfeito. Comeu, não vai deitar. Não é hora de deitar também, não é hora de você dormir. É hora de você ficar ali, né? Infelizmente tem que voltar ao trabalho? Beleza, volta na paz. Volta na paz de já, entendeu? Volta tranquila, não volta já voltando como se você não tivesse nem ido almoçar, entende? Volta, aí você vai fazendo o que você precisa fazer, né? Mas o mais importante, mesmo que depois você tenha que voltar a trabalhar e esteja uma loucura, o mais importante é você comer em paz. Tenta priorizar isso, né? Comer em paz. Comer nos mesmos horários, tentar não comer na cama, não comer no seu quarto, enfim, prioriza esse momento, faz uma ritualística desse momento para ficar mais solene, para ficar mais zen, né? Vamos dizer assim. Eu não gosto muito de usar esse termo, porque parece, né, que a gente é só good vibes, mas tenta fazer desse momento um momento mais legal, um momento mais bacana. Até porque a gente não gosta de ficar tendo discussões pesadas enquanto a gente está comendo, às vezes a gente nem gosta de ter discussões pesadas, mas quando está comendo, vamos tentar priorizar. Mas a pessoa não deixa e fala, fulano, por favor, posso comer? Tenta conversar, vai dialogar, só para você conseguir ter aquele momento em paz ali.
Depois você volta. Depois se precisar voltar pra treta, tudo bem, aí fazer o quê? Mas pelo menos você comeu naquele momento tranquilo, em paz. Gente, eu acho que eu falei um pouquinho sobre o que eu tinha que falar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo conteúdo. É isso, até mais.